Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda, de Matemática. Temos aí nosso amigo Kelvin, seja bem-vindo, vai nos auxiliar hoje. E na aula de hoje nós vamos falar sobre arranjos simples. Quais são os objetivos da aula? Acompanhe aqui comigo. Aplicar o conceito de arranjos simples na resolução de situações problemas. A gente já vem vindo aí, com arranjos simples, várias formas de exercícios, de aplicabilidade com arranjos simples. E hoje, o que a gente vai ver? Você sabe quando utilizamos permutação e quando utilizamos arranjos simples? Quais as diferenças entre eles? Lembre que na permutação e no arranjo, é uma ferramenta, da análise combinatória, que daqui a pouco a gente também ainda vai ver combinações. Então, quais que são as diferenças principais de permutação e de arranjo? Então, olha aqui na tela. A permutação é igual a n fatorial. Isso quer dizer o quê? Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos? 2, 5, 7 e 9. Então, eu só tenho uma forma, que o meu P é igual a n. Então, eu vou fazer o fatorial destes algarismos, ou seja, de 4 algarismos que vão ser distintos e diferentes. Como nós já sabemos resolver o fatorial, basta eu aplicar o princípio multiplicativo. Então, neste caso, eu vou ter 20 permutações com esses 4 algarismos. E agora, no arranjo simples, acompanhe comigo. Quantos números de 2 algarismos distintos podemos formar os mesmos algarismos? 2, 5, 7 e 9. Então, observe que a leitura é diferente, Lá nós tínhamos 4 algarismos distintos e 4 algarismos disponíveis. Aqui eu quero 2 algarismos distintos para formar com esses 4 algarismos disponíveis. Então, é aqui que nós aplicamos a fórmula do arranjo simples, onde 4 é o meu total de algarismos disponíveis, que vão ser tomados 2 a 2 distintos. Então, observe que no arranjo, o meu P ele tem que ser menor que n, tá? Aplicando, então, a fórmula do arranjo simples, eu tenho 4 fatorial sobre 4 menos 2. Neste caso, eu vou, até o fatorial, simplificar as opções que eu tenho de numerador e denominador. No caso aqui, eu vou, então, fazer a simplificação do 2 fatorial. Neste caso, eu vou ter 12 arranjos. Lá na permutação, eu tinha 24, porque eram 4 algarismos distintos. Aqui, como eu vou ter de 2 algarismos distintos, ele veio o meu resultado para a metade, ou seja, 12. Então, vamos fazer um exercício para que a gente aí consiga fazer essa diferença entre permutação, e arranjo. Acompanhe comigo. A senha que abre um determinado cadeado é composta de 3 algarismos distintos de 0 a 9. Supondo que uma pessoa saiba dessa informação, mas não sabia a senha e pretendia abri-lo testando as possíveis senhas. Responda, letra A. No máximo, quantas senhas essa pessoa precisa testar? Então, observe o que o exercício me dá de informação, para que daí eu consiga resolver essa letra A. Então, eu quero que você copie aí no seu caderno esse exercício, resolva e daí nós retornaremos com a resolução completa no passo a passo.
fazer a conferência desse exercício? Lembre que o que ele nos pede? No máximo, quantas senhas essa pessoa precisa testar? Primeiro, precisamos verificar se é permutação ou arranjo. Para fazer a senha, temos como exemplos 356 ou 635, que apesar de usarem os mesmos algarismos, as senhas são diferentes. E além disso, nós temos 10 algarismos, lembra? Lá do 0 ao 9. Então, nós vamos escolher 3, portanto, meu P ele é menor que N. Por isso, usaremos, então, o arranjo simples. Sabendo disso, essa informação é super importante, né? Aí, o que a gente vai fazer? A aplicabilidade direta na fórmula de arranjos, onde eu tenho o 10, que são os algarismos de 0 a 9, e eu quero 3, né? A senha com 3 algarismos. Então, 10 menos 3, 7. Lembra que, para facilitar o meu cálculo, eu vou simplificar o fatorial mais próximo. Nesse caso, eu vou 10, 9, 8, 7 fatorial, consigo simplificar com o 7 fatorial do denominador. Chegando então, 7 vezes 9, 90, 90 vezes 8, 720. O que é os 720? Essa pessoa precisa testar, né, 720 vezes a senha, para que ela consiga acertar, certo? Digamos que aí é uma senha fraca, né, porque eu só tenho 3 algarismos, né? Então, você imagina aqui, ó, sabendo que ela gastaria 4 segundos para testar cada senha, em quantos minutos, no máximo, ela abrirá o cadeado? Então, esse cadeado é esse cadeado que a gente às vezes põe no nosso portão lá de casa, nas malas, quando a gente viaja, né? Então, é um cadeado que eu só tenho 3 opções de senha, né? 3 opções de algarismos, né? Para montar a senha. Então, agora eu quero saber quanto tempo que essa pessoa mal intencionada levaria aí para abrir o meu cadeado, tá bom? Então, por favor, transcreva aí no seu caderno para a gente já retornar quantos minutos ela vai demorar para abrir este cadeado. Vamos verificar então quantos minutos demorou? Então acompanhe lá. Como temos 720 senhas, então basta fazer o quê? Os 700 vezes 4, que seriam os 4 segundos. Aí vai me dar um valor de 2.880 segundos. Aí nós vamos transformar isso em horas. Basta então eu dividir por 60, né? Logo, então essa pessoa demoraria 48 minutos para abrir o cadeado. Vamos fazer mais um exercício para que a gente aí realmente certifique o nosso aprendizado?
Acompanhe comigo. Então é o exercício da UBMAP adaptado. Podemos montar paisagens colocando lado a lado, em qualquer ordem, os 5 quadros da figura, trocando a ordem dos quadros uma vez por dia. Por quanto tempo, aproximadamente, é possível evitar que uma mesma paisagem se repita? Então veja a informação que eu tenho. São 5 quadros e eu vou mudar de lugar todos os dias. Então, quantos dias vão demorar para que isso não se repita? Então, por favor, anote aí no seu caderno, tente fazer e a gente já retorna. Vamos verificar então, gente? Então, acompanhe comigo. Observe que nessa situação, utilizaremos todos os quadros para formar as diferentes paisagens, fazendo a troca da ordem dos mesmos. Por isso, vamos fazer a permutação desses 5 quadros. Então, nós já aprendemos que permutar basta eu fazer o fatorial do número indicado. Neste caso aqui, são 5 quadros, o fatorial de 5 é 120. E o que significa esse 120? São 120 dias que eu vou poder fazer essas mudanças. Então, logo é possível trocar a ordem dos quadros sem repetir as paisagens durante 120 dias, o que corresponde a 4 meses, considerando o mês com 30 dias. Então, nós temos aí a possibilidade, com 5 quadros, fazer 120 dias essas modificações sem repeti-los. Interessante isso, né, gente? Vamos fazer um outro exercício para que a gente aí realmente carimbe o nosso aprendizado com arranjos simples. Acompanhe comigo.
Veja os atletas que participaram da final de uma das provas do atletismo, nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Sabendo que o pódio olímpico dessa prova é composto por 3 primeiros colocados, de quantas maneiras distintas o pódio poderia ser composto. Então, aqui no quadro, eu tenho os países que são Jamaica, Holanda, Estados Unidos, Trindade e Tobago. No próximo, Estados Unidos, Jamaica e Jamaica. Então, eu tenho 8 países, né, com 8 atletas. Então, de quantas maneiras distintas o pódio poderia ser composto? Lembrando que o pódio é composto por primeiro, segundo e terceiro lugar, certo? Então, nós temos, antes de nós fazermos a conferência, eu quero que você anote aí no seu caderno, que é um exercício muito interessante e atual, né? Um exercício lá das Olimpíadas, né, de Londres de 2012, aonde teve muitos recordes, né? Aí a importância dele. Então, anote no seu caderno que nós já retornamos aí com a resolução. Vamos lá então fazer a conferência? Então acompanhe aqui comigo. Temos 8 corredores e 3 irão ocupar o pódio olímpico. Portanto, nós temos um arranjo de 8 tomados 3 a 3. Lembra que na tela anterior, né, apareceu os 8 países, nós temos primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, aplicando a fórmula do arranjo, 8 fatorial sobre 8 menos 3, que me dá 5 fatorial. Para eu resolver, eu tenho que chegar no 5 fatorial, no numerador e denominador, faço a simplificação, aí eu uso o princípio multiplicativo. 8 vezes 7 vezes 6.
que me dá um total de 336. O que significa esse valor? Que há 336 maneiras distintas do pódio ser composto por esses 8 corredores. Então, esse exercício, ele nos remete, né, lá às Olimpíadas de Londres de 2012. Nós temos uma curiosidade muito significativa aqui. Olha a configuração do pódio. Na prova apresentada, a medalha de bronze ficou com o americano Justin Gatlin, a prata com o jamaicano Johan Blake e o ouro também com o jamaicano Usain Bolt, que se tornou bicampeão olímpico da prova, além de bater o próprio recorde mundial. Então, nesses eventos, ele é muito interessante a gente acompanhar, porque esses recordes batidos a gente vê e conhece os atletas, né, de outros países e com certeza, né, a gente fica aí mais admirado com os atletas que batem os seus próprios recordes, né, que foi o caso aí, né, do Usain Bolt, que a gente, com certeza, vocês também assistiam e ficavam encantados com a performance dele. Então, o que vimos na aula de hoje? A gente fez vários exercícios aí, utilizando, né, arranjos simples. Então, você verificou que no decorrer das aulas, a gente teve muitas situações, problemas, desde senhas, combinações, uma série de exercícios que aqui fechamos, né, com as Olimpíadas de 2012. Então, observe que quantos números de 2 algarismos distintos com os algarismos 1, 2, 3 e 4 podem ser construídos. Então, ele me dá uma situação em que eu tenho que separar isso, né? Porque eu quero 2 algarismos de uma composição de 4. Aí eu vou aplicar na fórmula o 4 fatorial, que é o total de algarismos, tomados 2 a 2. E no meu denominador eu faço 4 menos 2. Aí, usando o fatorial, eu vou fazer o princípio multiplicativo até eu chegar no denominador que eu possa simplificar. Neste caso aqui, eu tenho 12 possibilidades distintas, né? Lembra também que nós vimos muito sobre permutação. Quando que nós temos essa diferença? Acredito que com todos esses exercícios que nós acabamos de fazer, você consegue verificar a diferença então entre permutação e arranjo simples. Lembrando que a permutação é P igual a N e arranjos, né? O P tem que ser menor ou igual a N. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!